que é eficaz e que nos traz vida e vida com abundância. Coloca a mão sobre o teu coração e fala para o Espírito Santo de Deus falar contigo nesta noite através da palavra dele. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome nesta noite. Papai querido, agora é a melhor hora, que é a hora de ser ministrada a tua palavra que tem poder de cura, de libertação, de transformação. Essa palavra, ó Pai, que tem nos trazido vida e vida com abundância, e é essa palavra que vai nos salvar. Papai querido, eu apresento cada vida aqui nesta noite, abra o nosso entendimento espiritual, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que a palavra que vai ser ministrada venha do teu coração para os nossos corações nesta noite. E diante de ti apresento o teu servo que irá ministrar, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença seja notória através da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, eis-nos aqui, fala com a tua amada igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma noite maravilhosa, porque sabemos que a presença do Senhor se faz no meio de nós, e isso não tem nada que pague. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Mateus 22. E que o Senhor possa estar falando no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, e quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que entraram, maus e bons, e a sala de banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis assentar, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque não tiveram fé, porque não tiveram coragem de caminhar até o final, porque não acreditaram, porque tiveram medo, porque estavam preocupados com outros negócios, com outras coisas. Deus escolheu o seu povo, tirou do Egito, capacitou esse povo, separou esse povo para ele, deu as leis, caminhou junto com eles, venceu nações, ajudou eles a construir seus tetos, moradias,
deu fé, deu coragem. Tudo aquilo que Ele faz no meio de nós. No momento que Ele manda o seu Filho, que era o momento de todos, porque todos eles sabiam da profecia de Jesus, porque Jesus ia nascer do povo judeu. Mas eles estavam preocupados com o trabalho, preocupados com outras ações, não deram moral para o Senhor Jesus. Estavam muito ocupados, e isso acontece no meio de nós também. Às vezes nós nos pegamos trabalhando, correndo atrás do pão de cada dia, e esquecemos de alimentar da palavra de Deus. E essa palavra que nos dá sustentação, sustentabilidade, nos dá coragem, nos dá a oportunidade de viver na vida eterna. Esse é o sentido da pregação, foi por isso que Jesus morreu, mas é preciso que nós vistamos as vestes nupciais, as vestes limpas do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala, você vem do jeito que você está, porque a transformação é um processo que leva tempo, e esse tempo que leva, você tem que estar determinado a caminhar nesse tempo. Foi por isso que Deus coloca aquele povo no deserto e caminha 40 anos para aquele povo, para que eles acostumassem, para que eles se entregassem a Deus, a confiassem nele, para quando chegasse na terra prometida, eles pudessem enfrentar todos que estavam ali, porque sabia que existia o Deus dos céus, o Deus da terra que estava com eles, o Deus da guerra. E é esse mesmo Deus que faz essas maravilhas no meio de nós nos dias de hoje, porque hoje somos nós que caminhamos no deserto. O crente firmado na palavra continua caminhando no deserto, continua dependente de Deus, dependente da palavra do Senhor, confiando única e exclusivamente na palavra de Deus, porque para você chegar, para você se assentar no banquete, você precisa das vestes do Senhor. Você precisa estar purificado, você precisa de estar transformado, você precisa de acreditar de verdade que essa palavra faz a diferença nos nossos corações. Se você olha para Pedro no começo, quando Jesus estava pregando no Evangelho em cima do seu barco, Jesus já tinha feito aquilo para chamar a atenção de Pedro, porque passou a noite inteira, não pegou nada, a noite inteira não ia levar nada para a sua casa. Lavando as redes para ir embora e ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Naquele momento, abre o coração e algo acontece grandioso na vida de Pedro. Quando Jesus Cristo fala, volte e lance as redes mar adentro. A partir daquele momento, ele confiou na palavra, e é isso que nós temos que continuar fazendo, confiando na palavra, vencendo barreiras, vencendo obstáculos. Quando Pedro pega toda aquela rede cheia de peixes, teve que chamar os outros amigos para tirarem, já não ia mais chegar na sua casa sem o alimento, sem o pão, porque a palavra de Deus, ela nos dá isso, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos fortalece, tudo isso sai da palavra de Deus, mas é preciso que você faça aquilo que Pedro fez, ouvir a palavra e confiar. Ouvir a palavra e confiar em Deus. Eu não tenho força, realmente, você não tem força, nós não temos força. Davi não tinha força, mas foi Deus que venceu as batalhas desses grandes homens, e continuará vencendo através de nós, porque hoje nós fazemos parte desse povo na fé. É continuar acreditando. O Senhor falou, esse povo não é digno, porque eu fiz o que eu fiz para esse povo, eu tirei do Egito, tirei da escravidão, eu andei com esse povo no deserto, e nesse momento o que eles fizeram? Mataram o filho que eu tinha mandado para eles. Eu chamei, a palavra de Deus fala que o Senhor chamou, como a galinha chama os seus continhos, colocando debaixo dos braços, mas eles não quiseram, porque preocupando com outras coisas. Por isso que nós temos que colocar sempre, coloca isso dentro do teu coração. Para funcionar a palavra dentro do coração, você tem que colocar ela lá dentro. A palavra está dentro do meu coração, e ela começa a crescer, e quando ela cresce, ela dá frutos, e frutos alimentam outras pessoas que precisam desse evangelho, porque todos nós precisamos da salvação. A única coisa que o ser humano sabe e tem certeza, que ele vai dar o último passo um dia aqui nessa terra, e ele precisa de Deus.
Ele precisa de Deus, porque Jesus Cristo venceu a morte por mim e por você. Precisamos do Senhor Jesus, precisamos das vestes do Senhor Jesus. Para você ir para o banquete do Senhor, é preciso uma purificação, uma transformação dentro do seu coração. Porque senão você vai perecer no deserto. Você lembra que quando Deus tirou o povo do cativeiro, a maioria do povo de 18 anos para cima morreu todos no deserto. Aí eu pergunto para vocês: vocês querem ficar no deserto ou querem alcançar a terra de Canaã? É fácil, não é? Uma escolha fácil de fazer. Eu quero ir para a terra prometida de Canaã. Ah, você quer? Então, para você chegar à terra de Canaã, é preciso que você continue caminhando, continue lutando, continue acreditando que essa palavra tem poder, continue alimentando o maná que cai do céu, que é a mesma palavra de Deus que está aqui no meio de nós, e ela transforma as nossas vidas. Já não ficou tão fácil, ficou? Quando nós respondemos algumas perguntas, chama-se teoria. Na teoria, tudo é fácil. Mas quando você coloca em prática, vem obstáculos. É por isso que o Senhor coloca obstáculos, para saber se você continua realmente com fé, acreditando nele ou não. Porque se você tiver fé, você vai vencer Golias, você vai vencer as tempestades que vierem. Porque você não estará lutando sozinho. Em João capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, João 3. O que nós precisamos para a gente sentar na mesa, no banquete do Senhor? Como nós vamos conseguir essas vestes? João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez você não consiga entender o que é ser nascido do Espírito, mas da carne você já sabe o que é. Nós nascemos da carne. Agora é preciso uma mudança, uma fé dentro do teu coração, porque quando você começa a mudar a sua caminhada, significa que você está acreditando na palavra de Deus. Porque se você continuar andando na palavra, mas caminhando da mesma maneira que você caminhava antes, isso não é ter fé, porque não é mudança. Existe uma mudança que tem que ser aplicada, e ela vai ser aplicada através da caminhada com Deus. Não importa se é 40 anos, não importa se é 10 anos, se é 90 anos, mas cada ano que você anda com Deus, é uma coisa maravilhosa na sua vida, é um aprendizado espiritual. Você aprende a confiar e saber que a verdadeira riqueza não está no que o mundo te oferece, mas no que a palavra de Deus te oferece, porque ela é que te liberta, ela é que te dá alegria nos momentos de tristeza, ela é que te dá coragem no momento de medo, é a palavra de Deus. Então, para que você vista as vestes, para que você sente no banquete com o Senhor, é preciso fazer como Nicodemos. Você precisa de vencer os medos. Os medos. Nicodemos fazia parte daquele povo que estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo, fazia parte daquele povo que queria ver Jesus, mas era morto. Mas no dado momento da sua vida, ele observa que existia algo diferente nele, porque não estava pedindo nada em troca, não estava barganhando, estava simplesmente semeando a palavra de Deus para ser transformado o seu coração, curando pessoas sem pedir nada em troca, curando cegos, coxos, leprosos, abraçando pessoas que aos olhos da sociedade já não tinha valor nenhum, mas para Deus você tem valor. Para Deus nós temos valor, muito valor.
Foi por isso que o seu filho morreu na cruz. Foi para resgatar a mim, a vocês, cada um de nós que estamos aqui, a vocês que estão ouvindo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu, para dar essa oportunidade de vida, para que você aprenda a confiar, a entender que existe algo muito mais grandioso, que você só vai enxergar a partir do momento que o teu coração abre e a palavra de Deus entra dentro. Nicodemos venceu os medos dos seus povos. Ele foi de noite, ele foi escondido, mas ele foi. Quantos de nós aqui às vezes temos vergonha de falar que é crente, falar que nós temos buscado a palavra de Deus? Fala a verdade no teu coração. Fala para Deus: Senhor, tira isso de mim, tira os medos, tira as vergonhas, tira tudo isso do meu coração, porque eu quero participar da ceia do Senhor, eu quero participar do povo de Deus, eu quero vestir as vestes limpas, ser purificado pela palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, e Nicodemos estava aprendendo isso, porque todas as vezes que você encontra, todas as vezes que você se aproxima do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo fala com você. Mas é preciso de você sair da sua zona de conforto, a nossa zona, por isso que Deus coloca desertos, é por isso que o Senhor Jesus coloca os discípulos num barco, e depois começa a ventar e balançar aquele barco de um lado para o outro. Para quê? Para que eles clamassem a Ele e aprendessem. A partir desse momento ele sabia que qualquer dificuldade que viesse na vida deles, o Senhor Jesus estava lá. Qualquer dificuldade que vier para nós, Ele está aqui também. O Espírito Santo de Deus. No momento é difícil, é claro. Nicodemos conseguiu entender tudo aquilo que Jesus falou do princípio? Não, mas ele continuou buscando, ele continuou lutando, ele continuou a querer ouvir a palavra, saber que aquele homem de Nazaré que estava pregando aquele evangelho fazia diferença na vida das pessoas. Era por isso que ele curava. Ele falou: não tem como se não tiver Deus para fazer os milagres que o Senhor faz. Sair da nossa zona de conforto e vencer os nossos medos é mais uma das chaves que vai abrir essa porta para você ceiar com o Senhor, para você pegar as vestes limpas do Senhor e colocar em você, fazer com que Ele fale, ao invés de falar como Ele disse, eles não são dignos, falar é dignos, são dignos da minha palavra. Foi por isso que o meu filho morreu na cruz, para dar essa oportunidade para eles, porque eu olho para o coração de vocês, eu não olho para a parte externa, eu olho para o que está dentro, e quando eu olho por dentro eu vejo que há oportunidades aí, há oportunidade de crescimento, há oportunidade de salvação, há oportunidade de uma vida nova e abundante na palavra de Deus. Quando Jesus é crucificado lá na frente, José de Arimateia, que era rico, vai falar com Pilatos, para que Jesus fosse enterrado no seu túmulo. E sabe quem que estava lá agora, não mais escondido? Não precisava de esconder, porque ele sabia o valor que era Jesus, ele sabia o valor que era a palavra. Ele não precisava mais ficar no meio da escuridão. Agora ele escolheu um lado, o lado da palavra de Deus. E é esse mesmo lado que nós também temos que escolher. A vida é cheia de escolhas. Assim como Moisés escolheu andar do lado do povo que era sofredor, mas era o povo de Deus, nós também temos essa escolha. O que Deus não aceita é você ficar no meio do caminho, de lá e de cá. Isso não é política. Política quer ficar no meio, você pode ter certeza. A palavra de Deus, ela fala, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. A palavra de Deus fala lá em Atos dos Apóstolos, olha que transformação mais grandiosa que esse homem teve. Agora eu pergunto para você, se esse homem teve essa transformação, por que nós não podemos ter? Se esse homem lutou com tanta força, com tanta objetividade, por que nós também não podemos lutar? Se uma pessoa um dia foi perseguidora da igreja, perseguidora dos cristãos, e se tornou um dos alicerces da palavra do Senhor, por que nós também não podemos fazer parte desse povo? Depende de cada um de nós. Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9. Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algumas que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir desse momento, a vida desse homem ganha uma guinada extraordinária na fé. Na fé. Agora, se Paulo era perseguidor da igreja, se torna um dos maiores pregadores do Novo Testamento, o maior pregador do Novo Testamento. Imagine o que Deus não faz com você, comigo, que fazemos parte desse povo, que também andamos no mundo cometendo erros, mas que aprendemos com a palavra, aprendemos a confiar no Senhor de verdade. Assim como Paulo, nós tivemos um encontro em determinada estrada. Talvez não foi a estrada de Damasco, mas foi outra estrada que o Senhor Jesus estava lá e falou com você no teu coração. Falou: para de andar nesse caminho, vem andar no meu, porque o meu caminho te leva à salvação, esse caminho te leva à tristeza, esse caminho te leva à morte, esse caminho te leva à degradação, e comigo você só tem a ganhar. Essa é a palavra de Deus. Paulo ouviu, acreditou e quis levantar-se, e a partir daquele momento ele continuou pregando o evangelho. Você acha que foi da noite para o dia que Paulo começa a pregar? É claro que não, teve um tempo na vida dele, na vida de Deus com ele. 10 anos se passaram. É por isso que eu falo, algumas pessoas são mais rápidas, outras demoram mais, mas qual a importância disso? O importante é você andar com Deus, porque quando você está andando com Deus, as pessoas começam a ver o brilho de Deus em você, e quer para elas, querem sim. Você pode notar, as pessoas podem falar mal de crente, isso e aquilo, mas quando tem alguém doente, quem que eles vão chamar para orar? É o crente, é aquele que conhece a palavra, é aquele que tem intimidade com Deus. É nesse momento é que você sabe o verdadeiro sentido, que é você estar próximo de Deus. Paulo foi preso, foi castigado, apanhou, levantava e continuava pregando o evangelho. Foi preso, mas Silas apanhou, ficou lá preso com as mãos e os pés. Sabe o que ele estava fazendo? Ao invés de estar olhando para o céu e falar assim: Senhor, por que a minha vida é assim? Eles estavam louvando e agradecendo a Deus por aquela oportunidade, por ter sido castigado por causa do evangelho. Sabe o que acontece? As cadeias se quebraram naquele lugar. Teve um terremoto naquele lugar, porque a presença de Deus estava naquele lugar por causa daqueles homens de Deus. Mas tudo começou na estrada de Damasco. A partir daqui ele começou a tirar as vestes sujas e começou a colocar vestes novas para participar do banquete do Senhor. E é isso que ele quer que você faça, é isso que ele quer que nós façamos de verdade, mas de coração aberto para a palavra de Deus, saber que ele faz a diferença nas nossas vidas, e é preciso que a gente continue alimentando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e a diferença vem. Mais cedo ou mais tarde, o tempo de Deus chega na nossa vida, mas é preciso que você e eu e cada um de nós continuemos a caminhar. É por isso que o Senhor coloca esses homens para caminhar na palavra, e depois fala: escreve tudo o que eles fizeram, porque isso vai dar força para os que vão vir depois. Escreve tudo o que eu fiz com eles, porque vou fazer a mesma coisa com vocês depois. É assim que é o evangelho. É infinita a palavra de Deus. Em 2 Samuel capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel, olha que maravilhoso que é isso aqui, 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 em diante. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá.
E se isso fosse pouco, eu te faria acrescentar tais e tais coisas. Deus está falando para Davi, se fosse pouco, eu ainda fazia mais ainda para você. Davi estava no auge, andando com Deus, vencendo todas as batalhas. Não tinha ninguém que conseguia vencer Davi aqui agora, nesse momento. Mas ele ainda não tinha colocado as vestes limpas. Ele ainda não estava preparado para sentar na mesa para ceiar com o Senhor. Como assim? Não estava preparado? Porque quando toda aquela batalha sendo vencida, as conquistas e mais conquistas, ele se engrandece demais e começa a olhar aonde não devia olhar. E o seu olhar vai para Betseba, mulher de Urias, que estava na guerra guerreando por ele. Ele engravida Betseba, manda Urias voltar para ficar com ela, para falar que o filho era dele. Ele não fica, e ele volta para a guerra, e ele coloca ele na frente da batalha para morrer. Urias morre, está tudo tranquilo, ninguém ficou sabendo de nada, ninguém viu, eu sou rei, vai dar tudo certo agora. Só que ele esqueceu que ele era rei por causa de Deus. Davi era Davi por causa de Deus, não era por causa da força dele. Davi venceu Golias, foi por causa de Deus, não foi por causa das pedrinhas dele. E Deus sabe tudo, e está dentro do nosso coração, e sabe tudo que se passa no meio do seu povo. E quando ele achou que estava tudo tranquilo, o Senhor manda Urias falar com ele, e revela para ele: eu vi tudo que você fez. Agora vem a parte mais bonita. O que acontece? O que é preciso para que nós sentemos na mesa do Senhor? É preciso arrepender de verdade. Isso é a coisa mais difícil para o ser humano. Arrependimento. Eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu tenho que continuar orando para que a palavra continue me fortalecendo. A palavra de Deus fala lá em 2 Pedro, se eu não estiver errado: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não está falando, não é para os pequenos, não, é para aqueles que já têm o conhecimento da palavra, aqueles que já estão fortalecidos. Davi já estava uma caminhada grande com Deus, já era rei, só que ele não vigiou como tinha que vigiar. Aqui nesse momento veio o verdadeiro arrependimento na vida de Davi. Aqui nesse momento ele viu que para Deus não importa aonde você esteja, Ele vai estar te vendo. Não importa o que você fizer, Ele vai estar te vendo. E Ele quer que a gente seja transparente, confesse os nossos pecados para Ele. Senhor, perdoe, eu não estou tendo força, eu não estou conseguindo, mas o Senhor me dá força para que eu vença essa batalha. Não importa, talvez essa batalha para mim não seja muito, mas para você talvez seja. Cada pessoa é cada pessoa. Porque Deus está para fortalecer cada área da nossa vida. E é assim, nesse momento, que Ele vai usar cada um de nós e cada um de vocês. Davi pagou muito caro pelo que ele fez aqui, mas foi aqui que Davi se tornou segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu e pediu perdão para Deus. Alguma vez vocês já pediram perdão para Deus por alguma coisa que vocês fizeram? Se não, está na hora. Senhor, me perdoe por tudo que eu tenho feito de errado. Nós somos falhos, mas nós precisamos de conversar com Deus. Tem uma parte da passagem da palavra de Deus que fala que tinha um fariseu que falava: Senhor, obrigado, eu sou digno por tudo, obrigado, eu tenho dado o melhor de mim para o Senhor. E tinha um outro que estava olhando para baixo, que não tinha nem coragem, falou: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. Jesus Cristo falou: esse foi justificado, porque esse falou a verdade, esse foi verdadeiro comigo. Deus quer que nós sejamos verdadeiros com Ele. Não é a nossa força, gente, é a força de Deus que nos guia a partir do momento que nós temos fé. E para terminar, em João capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, João 12, aleluia, glória a Deus, João 12. João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivera cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarda isso para o dia em que eu me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria pegou algo rico e viu que aquilo não tinha a preciosidade que tinha Jesus na vida deles. Ela colocou Deus em primeiro lugar, e é isso que nós devemos fazer também. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade é quando você vem louvar ao Senhor e Ele se agrada. E quando Ele se agrada, Ele quebra correntes, Ele quebra cadeias, Ele quebra vícios, Ele quebra tristeza, Ele quebra amargura no coração e vai colocando alegria, e vai te levantando, e vai te fortalecendo, e vai te curando e mostrando para você, vai ser uma nova criatura através da palavra do Senhor, porque eu já transformei e continuarei transformando, porque essa palavra é infinita e tem poder se você acreditar de verdade. Foi isso que Maria fez, foi isso que Maria viu. Porque ela queria vestir as vestes e ela queria sentar na mesa com o Senhor. Eu pergunto, vocês também querem sentar na mesa para ceiar com o Senhor? Então é preciso que a gente continue usando as vestes novas, não as vestes antigas, aquelas vestes de pecado, de tristeza, mas agora uma veste que te cobre de alegria, de poder da palavra de Deus, e que te continua guiando através do infinito, que é muito melhor do que se você viver no acaso da vida, porque quando você anda com Deus, você já é um vencedor. E por isso eu amo essa palavra, e que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nesta noite? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento, por esta rica palavra, amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na tua presença, te louvamos, ó Pai, por essa rica palavra, ó Pai, que o Senhor ministrou nos nossos corações, que cada um venha tomar posse, Senhor, e venha sentar à mesa do Rei a partir de agora, em nome de Jesus. Diante de Ti nós apresentamos a nossa família, que o Senhor venha continuar guardando, livrando, suprindo as necessidades materiais, espirituais de cada um deles. Que nesta noite o Senhor venha, ó Pai, derramar da força, da alegria e da paz do Senhor sobre as nossas vidas, para nós continuarmos, ó Pai, nessa caminhada, esse caminho que é estreito, Senhor, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar graça e venha continuar nos direcionando em nome de Jesus. E na tua presença apresento também cada um que nos escutou, que o Senhor venha abençoar ricamente, ó Pai, com as tuas bênçãos sem medidas. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, com a tua paz, com o teu refrigério, com a tua cura, com a tua libertação e transformação nesta noite. Papai querido, abençoa os irmãos que ainda vão trabalhar ainda, ó Pai, a jornada da noite, que o Senhor venha abençoar, guardando, livrando de todo o mal em nome de Jesus. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, em nome de Jesus.
Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.